Deus existe? Essa pergunta já passou pela sua mente? E se ele for mais real do que tudo o que você pode ver, tocar ou explicar? E se aquilo que você acredita sobre a vida for só a ponta do iceberg? Esse é o primeiro episódio da série Jornada da Fé. Hoje vamos ver 5 sinais profundos, filosóficos, científicos e humanos. Sinais que mexem com a lógica, mas falam direto com o coração. No fim, tudo se resume a isso. Coincidência ou assinatura de um criador? Assista até o final, porque às vezes é a última evidência que revela a verdade que você sempre soube. Vamos ao primeiro argumento: o amor e o sacrifício, a chama que desafia a lógica. Por que uma mãe pula na frente de um carro para salvar um filho? Por que um soldado se sacrifica para proteger o companheiro? Por que pessoas abrem mão da própria vida por completos desconhecidos? Esse tipo de amor sacrificial, gratuito, profundo, desafia toda a explicação puramente biológica. A natureza ensina a sobreviver, a preservar-se, mas o amor ensina a doar-se. De onde vem esse impulso de colocar o outro acima de si? Animais defendem seus filhotes, sim, mas você não vê um leão proteger um antílope. Nós humanos amamos quem não conhecemos, ajudamos sem esperar nada em troca. Esse tipo de amor parece irracional, inútil para a evolução. Um ato que vai contra a autopreservação, mas ele é real, transforma. Não seria esse amor um reflexo de algo maior? Uma fagulha divina? Pergunta para você refletir. Quantas vezes você sentiu que amar era a coisa mais certa a se fazer, mesmo que doesse? Esse tipo de verdade que a gente sente no peito também não é um tipo de prova? Continue com a gente, porque o que vem agora é ainda mais profundo. O segundo argumento, a fragilidade humana, uma mensagem embutida no nascimento. Um cavalo nasce e corre em minutos. Um filhote de tartaruga nasce e corre para o mar. Mas um bebê humano precisa de amor, de colo, de cuidado, constante por anos. Somos a espécie mais frágil ao nascer, paradoxalmente, a mais inteligente. Isso não é um erro da evolução, é uma assinatura. A fragilidade humana nos obriga à relação, à dependência, à comunidade. Desde o primeiro segundo de vida, a mensagem é clara: você precisa do outro. E isso é bom. Jesus disse: quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. A infância é um lembrete de que o amor é essencial, de que a vida começa com um choro e só continua se houver quem acolha. Pergunta para você refletir: não é curioso que nossa existência dependa, desde o início, de amor? Quem planejou isso assim? O acaso? Ou um Criador que nos programou para viver em amor? Mas nossa dependência vai além do físico. Há algo dentro de nós que também clama por sentido, por direção. Chegamos ao terceiro argumento, a consciência, o eco invisível dentro de nós. Feche os olhos por um instante, respire fundo, pense em quem você é. Quem é esse eu que pensa, sente, ama, escolhe, duvida? Você pode medir a atividade elétrica do cérebro, mas não consegue localizar um pensamento. Pode escanear o corpo todo, mas não encontra o eu que toma decisões. A consciência é um mistério. Ela não é palpável, mas é o que torna você humano. E mais, a consciência é um mistério até mesmo para a ciência. Até hoje, não existe explicação satisfatória que reduza a mente à simples atividade cerebral. Pesquisadores como Mário Beralgard, autor de O Cérebro Espiritual, analisaram experiências místicas reais, como as vividas por freiras em profunda oração, e descobriram algo intrigante. Essas experiências ativam áreas específicas do cérebro, mas não podem ser explicadas apenas por ele. É como se a consciência acessasse algo além do físico. O livro também discute fenômenos como experiências de quase morte, intuições e premonições, coisas que simplesmente não se encaixam na lógica materialista. Tudo isso leva a uma hipótese poderosa. Talvez tenhamos uma alma, uma dimensão espiritual que interage com o cérebro, mas não se limita a ele. O cérebro pode ser o hardware, mas a mente é o software. Assim como você pode abrir um rádio e nunca achar uma música ali dentro, também não vai encontrar a consciência no corpo. Ela vem de outro lugar. Pergunta para você refletir:
Se somos apenas matéria, por que sentimos culpa, esperança, amor? Será que há algo espiritual dentro de nós? Se isso está fazendo sentido para você, então deixe o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Isso ajuda a mensagem a tocar mais corações. Agora vamos continuar. E se essa dimensão espiritual dentro de nós também for a origem do nosso senso mais profundo de certo e errado? Estamos falando sobre a moralidade, a lei que não foi criada por nós. Imagine que você vê uma criança sendo espancada injustamente. Você não pensa, isso é culturalmente inadequado. Você pensa, isso é errado. Essa percepção do certo e errado é quase universal. Está dentro de nós. Mas de onde ela vem? A evolução explica comportamentos úteis, mas não explica por que a gente sente que há coisas que não são certas, mesmo que nos prejudiquem. Trair é errado, roubar é errado, torturar é errado sempre. E o mais curioso, isso sempre existiu. Mesmo em culturas extremamente violentas, como nórdicos antigos, astecas, samurais e o Japão feudal, o conceito de honra, lealdade, fidelidade e traição já estava presente. Não importava se a moral era diferente da nossa. A ideia de que existe um certo e um errado estava lá. E isso está registrado na história desde os primeiros registros da escrita humana. Se isso não é só convenção social, então há uma lei. E se há uma lei moral, há um legislador. Pergunta para você refletir: de onde vem esse senso de justiça tão forte dentro de você? Será que não aponta para um Deus justo, que nos deu essa consciência moral? Talvez seja justamente essa consciência que nos faz distinguir o certo do errado, mesmo quando ninguém está olhando. E isso nos leva para o próximo argumento: o vazio, um desejo que aponta para Deus. Você já teve a sensação de que, mesmo quando conquista tudo, ainda falta algo? Você realiza um sonho, alcança uma meta, vive um grande amor. Mas, depois da euforia, vem o silêncio. Aquela pergunta sussurrada lá dentro: era só isso? Esse vazio não é defeito, é uma pista. Santo Agostinho disse: fizeste-nos para ti, Senhor, e o coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Todos os nossos desejos naturais têm uma resposta. A fome aponta para o alimento, a sede aponta para a água, cansaço para o repouso. E esse desejo por eternidade, esse anseio por um abraço que nunca acaba, por um lar que a gente nunca viu, mas sente saudade. Isso não nasce do acaso. É como se fôssemos programados para algo maior. Desde os primórdios, culturas diferentes, sem contato entre si, olharam para o céu e perguntaram: quem me colocou aqui? Construíram templos, criaram mitos, buscaram o divino. Assim como a tartaruga recém-nascida corre instintivamente para o mar, existe algo dentro de nós que corre em direção a Deus. Mesmo quando não sabemos explicar, mesmo quando fugimos, mesmo quando duvidamos, o desejo por Deus é como saudade de um lugar onde nunca estivemos, mas que sentimos como lar. Pergunta para você refletir: por que, mesmo com tudo, ainda sentimos falta de algo? Será que esse desejo tão profundo não é, na verdade, um convite, um chamado de volta para casa? Esses 5 sinais já mostram que talvez a existência de Deus seja mais plausível do que pareça. Mas e o universo? A precisão das leis naturais, a origem de tudo? No próximo episódio da Jornada da Fé, vamos ver as evidências que vêm da ciência, da lógica e da história, incluindo a maior de todas, a ressurreição. E para não perder esse próximo episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Nos vemos no próximo vídeo.